Atenção pessoal, o vídeo de hoje vai ser muito legal, pois nesse vídeo aqui a gente vai passar para vocês os resultados dos nossos primeiros testes na novíssima televisão Q65D da Samsung, que acaba de ser lançada aqui no Brasil. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre a qualidade de imagem, sobre a qualidade do som, sobre o sistema operacional, vamos comentar rapidamente sobre a questão dos jogos de videogames com essa televisão e vamos inclusive mostrar imagens comparativas dessa televisão ao lado da Q65C do ano passado para ver aí se teve ou não teve muita diferença. E eu já vou iniciar esse vídeo falando sobre a qualidade de imagem, mas antes eu gostaria de destacar que a televisão que está aqui atrás de mim, a gente comprou com o próprio dinheiro do canal para justamente trazer esse tipo de vídeo aqui para vocês. Então o apoio de vocês nesse vídeo, deixando um gostei, se inscrevendo aqui no canal é extremamente importante para a gente, para a continuidade do nosso canal. Então contamos muitíssimo aí com o apoio de todos vocês. Em relação à qualidade de imagem, aqui a gente tem uma televisão de resolução 4K que entrega suporte para HDR10 Plus e também entrega suporte para a tecnologia QLED. E essas três tecnologias em conjunto faz com que essa televisão consiga entregar para a gente imagens bem definidas e com cores bem vibrantes. E aproveitando que eu estou falando aqui sobre as cores, vale mencionar que apesar das cores da Q65D serem de fato ali bem vibrantes e bem bonitas, algumas pessoas podem achar que as cores são vibrantes até demais. Então a dica que eu dou para vocês é que vocês pelo menos testem os modos de imagem pré-definidos da televisão, pois isso pode impactar bastante na qualidade das cores. E para essa questão ficar mais ilustrativa, nesse momento vocês estão vendo a transição da imagem entre o modo padrão e o modo filme, e reparem que quando eu coloco no modo filme, a televisão entrega pra gente cores muito mais naturais e realistas, então vai de cada um ali testar para ver o que prefere. No entanto, se a sua ideia for colocar essa televisão em um ambiente que é mais iluminado, nesse caso talvez o melhor seja deixar a televisão no modo padrão que vem de fábrica de fato, pois o modo padrão, por exemplo, consegue entregar mais brilho se comparado ao modo filme. Ainda em relação à qualidade de imagem, o que falar sobre o nível de preto da Q65D aqui atrás de mim? Em relação a isso, ela está utilizando um painel do tipo VA, que é um painel que é conhecido por entregar um bom nível de preto. E sobre os nossos testes em relação a essa TV, eu diria para vocês que o nível de preto dela é ok. Ela não chega a ser superior se comparado à média de outras televisões que utilizam o mesmo painel, mas também não é um nível de preto ruim. Então eu diria que está na média de outras televisões para essa faixa de preço. Ainda sobre essa questão do nível de preto, vale mencionar que a nossa televisão tem um pouco de vazamento de luz ali nas bordas, então se a gente está vendo uma cena que é muito escura e se ao mesmo tempo a gente também está em um ambiente que é mais escuro, dá para ver sim um pouco de vazamento ali nas bordas da televisão. No entanto, vale a pena mencionar que essa questão pode variar bastante de unidade para unidade, ou seja, se vocês comprarem a mesma televisão que a nossa, pode ser que seja melhor ou não se comparado à nossa. Essa é uma questão que infelizmente acaba acontecendo no mercado de televisões de entrada, não é só com a Samsung, é com as marcas de forma geral. Ainda sobre a questão dela estar utilizando um painel do tipo VA, vale a pena mencionar que esse tipo de painel não é conhecido por entregar um bom ângulo de visão. No entanto, nos nossos testes, eu diria que a televisão consegue entregar um ângulo de visão bem competente se levarmos em consideração que se trata aqui de um painel VA. Então, como vocês conseguem ver através dessas imagens, quando a gente fica mais de lado para a televisão, ela vai perdendo um pouco ali da intensidade nas cores, mas ainda dá para assistir. E ainda falando sobre a qualidade de imagem, como será que essa televisão se sai se comparado à TV do ano passado? Mas antes de mostrar essas imagens comparativas para vocês, apenas lembrando, pessoal, se vocês estão pensando em comprar uma televisão nova, querem economizar dinheiro, querem pagar barato, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente está sempre avisando para vocês e é de graça para entrar e participar, então o link vai estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. Mas como eu estava falando, como será que a televisão Q65D aqui atrás de mim se saiu comparado à Q65C do ano passado? Durante os testes rápidos que eu fiz, eu deixei as duas televisões no modo filme, pois como eu já tinha comentado anteriormente, é um modo que tenta entregar pra gente cores mais naturais. E como vocês podem ver através dessas imagens, em vários momentos as duas televisões entregavam um resultado que era muito parecido. No entanto, também existiam várias cenas, como por exemplo essas que vocês estão vendo agora, onde eu preferi muito mais a nova versão Q65D, pois a televisão da esquerda em várias cenas, por algum motivo, tinha um aspecto meio esverdeado, meio sem vida em alguns momentos,
diferente da nova versão que, utilizando o modo filme, conseguia entregar pra gente uma imagem que me agradava muito mais. Entretanto, agora tem um detalhe muito importante. Como eu falei, durante essa comparação rápida que eu fiz, eu deixei as duas televisões no modo filme. No entanto, eu também testei essas mesmas cenas no modo padrão. Inclusive, agora vocês estão vendo a transição entre o modo padrão e o modo filme nessas mesmas cenas. E quando eu fiz esse teste, coloquei as duas TVs no modo padrão, nesse momento foi a Q65C do ano passado que me agradava um pouco mais, pois quando eu colocava as duas televisões no modo padrão, a Q65D deixava as cores saturadas um pouco além da conta do meu modo de ver, como por exemplo nessa imagem que vocês estão vendo agora, onde o rosto do menino na direita está um pouco mais avermelhado. Então o que aconteceu foi o seguinte: durante essa comparação rápida que eu fiz, quando eu deixei as duas televisões no modo filme, eu preferi muito mais a nova versão Q65D. No entanto, quando eu coloquei as duas televisões no modo padrão, eu já achei um resultado ali bem mais equilibrado, com um pouco de vantagem do meu ponto de vista para a TV do ano passado. E se por acaso essa questão que eu acabei de mencionar tenha deixado vocês na dúvida sobre qual televisão seria melhor em termos de qualidade de imagem, basicamente eu diria o seguinte para vocês: se você é um tipo de usuário que quer cores mais precisas, mais naturais, nesse caso em particular, eu recomendaria ir na nova versão, na Q65D, pois como eu falei, colocando no modo filme, ela entrega cores mais naturais, então você consegue ali botar no modo filme, consegue ajustar outras configurações se você quiser, enfim, nesse sentido ela manda melhor. Agora, no entanto, se você é o tipo de usuário que simplesmente quer ligar a televisão e usar como ela vem de fábrica, nesse sentido eu diria que não tem tanta diferença assim entre as duas televisões. A maior diferença é que, como eu tinha mostrado anteriormente, que usando no modo padrão, a televisão Q65D tem cores um pouco mais saturadas, como essas que vocês estão vendo agora. Mas além da qualidade da imagem, existem alguns outros detalhes que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês em relação à minha experiência até o momento com a nova Q65D da Samsung. Em relação à qualidade sonora, aqui a televisão entrega pra gente uma potência de 20 watts, que é basicamente a mesma potência de todas as outras televisões de entrada do mercado. E até vale a pena complementar aqui que essa é a mesma potência da televisão do ano passado. Então nessa questão em particular, a gente não teve evolução e eu diria que de forma geral o som da televisão é ok. E ainda sobre a qualidade do som, a dica que eu dou para vocês é que vocês coloquem o som no modo amplificar, pois dessa forma o som vai ficar bem mais alto sem perder qualidade e particularmente eu preferi bem mais dessa forma. Falando agora em relação ao sistema operacional, aqui a televisão utiliza o sistema Tizen, que até o momento vem respondendo a gente super bem, não travou em nenhum momento e é extremamente completo em termos de aplicativos. E ainda sobre o sistema operacional, uma coisa que eu gosto bastante nas televisões da Samsung é que elas possuem um aplicativo chamado de Samsung TV Plus. E para quem não conhece, através desse aplicativo que já vem instalado na televisão, a gente consegue ter acesso e assistir a vários canais de televisão a cabo sem ter que pagar nada por isso. Você simplesmente precisa da televisão, conectar ela à internet e depois disso vocês conseguem ali assistir mais de 70 canais em português. É muito legal, fácil de usar e é um diferencial legal aqui da televisão da Samsung. Ainda falando sobre o sistema operacional da televisão, uma dica legal que eu queria dar para vocês é o seguinte: se por acaso vocês estiverem usando a televisão e quiserem mexer ali em alguma configuração, como por exemplo na configuração de imagem, vocês não precisam necessariamente ir para o menu inicial da televisão. O que vocês precisam fazer é o seguinte: aqui no controle remoto da televisão tem um botão com 4 bolinhas coloridas que está escrito 1, 2, 3. É só clicar nesse botão que vai abrir essas configurações aqui embaixo. Depois vocês cliquem aqui no símbolo de engrenagem, que vai aparecer várias opções aqui na parte de baixo. E por aqui a gente consegue configurar várias coisas, conseguimos mexer na qualidade de imagem, na qualidade de som e em algumas outras coisinhas como vocês estão vendo aqui. Enfim, acho que é legal dar essa dica para vocês, porque eu vejo que nem todo mundo sabe que existe essa função. Muitas pessoas simplesmente vão para o menu inicial para mexer nas configurações, sendo que não é necessário. Vocês conseguem fazer várias coisas através desse menu que fica aqui na parte de baixo da TV. E uma outra coisa bem legal em relação ao sistema operacional aqui da Samsung é que a TV da Samsung já entrega pra gente suporte para o aplicativo do Xbox, que para quem não conhece é um aplicativo que permite que a gente jogue jogos de Xbox de nova geração sem ter a necessidade do console físico. Então funciona basicamente igual ao Netflix, só que em vez de ver filmes e séries, a gente joga jogos de videogames sem a necessidade de precisar instalar o jogo, sem precisar de um console físico, fazendo tudo através da internet. No entanto, vale a pena comentar
que não é de graça esse aplicativo, tá? Vocês precisam pagar R$ 49 lá na conta da Microsoft e pagando esses R$ 49 vocês conseguem ali ter acesso a vários jogos para jogar. E também vale a pena comentar que para jogar os jogos, vocês também precisam de um controle que tenha suporte para Bluetooth para funcionar na televisão. E aproveitando agora que eu estou falando sobre jogos, o que falar em relação à experiência gamer com essa TV? Em relação à experiência com games, eu ainda não testei muito, mas já posso passar algumas coisas aqui para vocês. Por exemplo, essa daqui é uma televisão que entrega para a gente uma taxa de atualização de 60 Hz e não possui suporte para VRR, ou seja, ela não possui todos aqueles recursos que muitas pessoas procuram para jogos de videogames. Afinal de contas, é uma televisão mais de entrada da categoria QLED, então querendo ou não, isso já era de se esperar. Eu diria para vocês que o maior diferencial positivo dessa televisão é justamente aquilo que eu tinha comentado anteriormente, que é o fato da televisão já possuir o suporte para o aplicativo do Xbox, aplicativo esse que, pelo menos no momento que eu estou fazendo esse vídeo, é uma exclusividade das televisões da Samsung que não estão disponíveis na concorrência. E ainda sobre a experiência com games, como eu tinha acabado de comentar para vocês, eu ainda não testei muito a televisão. No entanto, nos testes que eu fiz até agora, eu confesso que eu achei as cores para jogos de videogames um pouco estranha. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo agora, eu comparei a televisão atual, a Q65D, no lado da Q65C do ano passado. E a gente consegue ver que a nova versão tá com as cores um pouco mais escuras, algo que pelo menos eu estranhei nesse primeiro momento. De qualquer forma, como eu acabei de mencionar, eu ainda não fiz muitos testes, vou testar mais na televisão, mexer nas configurações de imagem. Também é bom a gente lembrar aqui que a Q65D é uma televisão lançamento, então talvez aí esteja faltando alguma atualização, não sei, mas enfim. Essas são as primeiras impressões em relação à experiência com jogos de videogames e em breve com certeza vai ter mais testes aqui para vocês. Falando em relação ao controle remoto da TV, nesse sentido ele segue um estilo bem parecido se comparado ao controle do ano passado, ou seja, é um controle bem pequenininho que funciona sem a utilização de pilhas, algo que eu acho muito legal. Então aqui na parte de trás a gente tem uma placa solar, então a luz do sol que bate aqui no controle, ou mesmo a luz da sua lâmpada de casa que bate aqui, já serve para carregar o controle. E além disso também vale a pena mencionar que vocês conseguem carregar via USB caso queiram. Mas enfim, pessoal, qual o resumo final que a gente pode passar aqui para vocês baseado nesses nossos primeiros testes com a TV da Samsung? Eu diria o seguinte para vocês, tirando aquela parte com jogos de videogames que eu ainda preciso testar mais, tirando essa parte, pelo menos até o momento, a televisão Q65D vem me agradando, afinal de contas ela entrega uma qualidade de imagem boa para a categoria e tem um sistema operacional que vem funcionando muito bem, tem suporte para vários aplicativos e inclusive eu diria que a primeira impressão que eu tenho é que o sistema operacional da Samsung consegue até ser mais rápido se comparado às outras concorrentes. Então, levando em consideração esses pontos positivos, se a televisão aparecer com uma boa oferta, eu diria que sim, pode ser uma opção interessante. Mas, ao mesmo tempo, como a gente mostrou aqui nesse vídeo para vocês, ela não mostrou aqui uma super, ultra, mega evolução se comparado à televisão do ano passado. Ou seja, se você quiser economizar dinheiro e se por acaso a TV do ano passado tiver mais barata, também não acho que vai ser o fim do mundo pegar a versão do ano passado. Mas enfim, pessoal, a partir desse momento eu vou continuar testando a televisão Q65D, especialmente naquela parte para jogos de videogames, e eu já posso adiantar para vocês que nos próximos dias a gente também vai trazer um vídeo para vocês da televisão Q60D da Samsung, que também é uma televisão lançamento. Então nos próximos dias fiquem ligados aí no canal, pois deve ter vídeo novo surgindo aqui para vocês. Então aproveita para dar uma olhadinha aqui embaixo, vejam se vocês já estão inscritos no canal e se por acaso gostaram do vídeo, não esqueçam do gostei, pois é super, ultra, mega importante para a continuidade do nosso canal. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse, esperamos que vocês tenham gostado. Também estou esperando vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Lembrando, é de graça para entrar, o link vai estar aqui embaixo. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Valeu a todos que chegaram até esse momento. Valeu, falou e até a próxima.